Será que a Bíblia poderia dar uma luz sobre o porquê da existência do coronavírus? Mesmo que não tenhamos ainda todas as respostas acerca da origem deste vírus, eu queria levantar para você a hipótese de a Bíblia nos dar uma luz para que nós, seres humanos, possamos ser prevenidos do contágio de certos vírus ou bactérias que estão presentes em certos alimentos. Então, eu queria que você acompanhasse o vídeo de hoje com a mente aberta para que você possa entender que a Bíblia tem algo sim a nos dizer sobre este momento pelo qual a humanidade está passando. Segundo a Folha de São Paulo, nesta última terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2020, foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. De acordo com o referido jornal, possivelmente o brasileiro adquiriu o vírus quando esteve a trabalho na Itália, né? E até quarta-feira, na Itália, mais de 320 pessoas foram contaminadas e isso causou a morte de mais 11 pessoas. E de forma mais global, as notícias nos informam que cerca de 80 mil pessoas foram contaminadas pelo coronavírus, foram infectadas, na verdade, pelo coronavírus, causando a morte de 2.708 pessoas. Obviamente que daqui a uns dias esses dados, infelizmente, serão atualizados. Mas mesmo que não se saiba muito sobre a origem desse vírus, porque os cientistas estão pesquisando, estão estudando ainda e conclusões mais assertivas não puderam ainda ser tomadas, eu quero repartir com você uma informação bíblica que pode ajudar os seres humanos a verem que doenças, vírus, bactérias surgem como resultado da desobediência humana a certas leis. Sejam leis de ordem moral, sejam leis naturais, leis psíquicas e até mesmo leis dietéticas. E eu quero mostrar para você que em Levítico 11 e também em Deuteronômio 14 há uma relação de carnes de animais que foram proibidos por Deus para o consumo. E interessante que, para dizer que esses animais são impróprios para a alimentação, Deus se utiliza de uma linguagem diferente, que era a forma de ele alcançar os israelitas na época e os povos antigos. Ele diz que esses alimentos eram imundos ou impuros, ou seja, uma forma de Deus dizer que eles não deveriam fazer parte da alimentação dos seres humanos. Mas antes, eu não quero que você pense que eu sou aqui um fanático exagerado, que está atribuindo a causa do coronavírus a uma alimentação imprópria simplesmente. Isso é uma possibilidade, mas conclusões mais assertivas teremos com o tempo, não é? Quando os cientistas concluírem os estudos. Mas eu quero já repartir alguma informação com você acerca do que a Bíblia diz, tanto em Levítico 11 quanto em Deuteronômio 14. Eu vou usar a listagem de Levítico 11, depois você pode ler Deuteronômio 14. Antes de eu mencionar o texto bíblico, veja o que disse uma matéria da BBC News, escrita por Ellen Briggs. Vou ler aqui alguns parágrafos. Ela disse o seguinte: em algum lugar da China, um morcego voa deixando para trás um rastro de coronavírus em seus excrementos, que caem em meio à vegetação de uma floresta. Um animal silvestre, possivelmente um pangolim, não se tem a certeza, mas o mais provável é que seja o pangolim, está à procura de insetos para comer, faz contato com os excrementos e o vírus. Eventualmente, um deles, o pangolim, é capturado
entra em contato com seres humanos e de alguma forma acaba infectando alguém. Esse indivíduo, por sua vez, transmite o vírus aos seus colegas no mercado, onde outros animais silvestres são vendidos. E assim pode ter nascido o surto global do novo coronavírus, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, tem potencial de pandemia. Na mesma matéria, a autora diz que os cientistas estão tentando comprovar esse cenário e tentam encontrar animais selvagens com o vírus. Então não existem conclusões totalmente tomadas, mas existem certas possibilidades. E por que, indo para a possibilidade de que o pangolim é o principal, diríamos, transmissor para os seres humanos do coronavírus, o pangolim, quando você compara as características dele com aquilo que a Bíblia ensina sobre os animais lícitos ou ilícitos para alimentação, você percebe que o pangolim é usado na alimentação, obviamente, e as escamas deste animal são vistas com potencial afrodisíaco. Ele é um animal mamífero, semelhante ao tatu, e possui o corpo coberto com escamas dérmicas e longas e fortes unhas nos membros dianteiros. Ou seja, ele não se enquadra nas características de animais limpos mencionados no texto bíblico. Quer ver? Quando o texto bíblico fala dos animais apropriados e dos inapropriados para a alimentação, falando acerca dos animais terrestres, quais são as características que um animal deve de ter para que ele possa servir de alimento? E aí eu vou lhe explicar, inclusive, a razão para isso. Vou ler para você Levítico, capítulo 11, dos versos 1 ao 8. Depois você pode ler outros versos para ver quais são as características dos animais aquáticos que você pode ou não comer e quais são as características das aves, insetos e por aí vai, tá bom? O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel. Dentre todos os animais terrestres, esses são os que podereis comer, os que têm o casco fendido e ruminam. Por quê? O animal que tem o casco fendido e rumina, ele tem um sistema digestivo complexo, mais capaz de eliminar toxinas daquilo que ele come. Ok? E aí, entre os animais que não têm essas características, óbvio, o pangolim não é mencionado por nome aqui, mas ele tem as características dos animais impróprios. Eu vou ler aqui para você. Primeiro, ele não tem o casco dividido, né? O pangolim tem garras, grandes unhas nas partes dianteiras e ele não rumina, não é um animal que rumine, que tem um sistema digestivo complexo. E aí, diz o verso 4, assim, entre os animais que ruminam ou que têm tal casco, não deveis comer os seguintes: o camelo, pois rumina, mas não tem tal casco. Para vós ele é impuro. Ou seja, o animal, para ser impuro, ele tem que ter o casco dividido e também tem que ruminar. Digamos que o pangolim ruminasse, mas se não tem o casco dividido, também não é considerado um animal próprio para alimentação. Tem que ter as duas características. E aí segue o verso 6. A lebre, pois rumina, mas não tem tal casco. Para vós ela é impura. E olha outro animal, verso 7. O porco, pois tem casco fendido. Nesse caso tem casco fendido, porém não rumina. Para vós ele é impuro. Não deveis nem comer da carne deles, nem tocar o seu cadáver. Para vós eles são impuros. Então veja, há em Levítico 11 uma lei dietética que proíbe comermos animais terrestres que não tenham o casco dividido em dois e que não ruminem, ou seja, que não tenham um sistema digestivo complexo capaz de eliminar melhor toxinas. Não estou dizendo para você que não possamos ser contaminados por animais considerados puros.
Mas o que eu estou destacando é que o contágio é muito maior, a contaminação é muito maior em animais considerados impuros, cujo sistema digestivo e sistema imune não são tão eficientes como o dos outros animais puros para eliminar toxinas e para lidar com micro-organismos invasores. Então, queridos, se nós obedecermos às orientações de Levítico 11 e colocarmos a lei de Deus acima do sabor dos alimentos, podem ter certeza, o resultado será menos doença, menos dor e menos sofrimento. Na Bíblia encontramos promessas de Deus para aqueles que são obedientes, para aqueles que seguem as leis de Deus, e neste caso especial as leis dietéticas que têm a ver com a saúde. Perceba que esse é um tipo de lei que não pode ter sido abolida, né? Porque se ela fosse abolida, deveria ser feita de uma forma, diríamos assim, mais segura, ou seja, nenhuma pessoa mais deveria ficar doente por comer certas carnes de animais imundos. Mas como não é esse o caso, né? Por exemplo, o porco pode contaminar a pessoa com a triquinose, né? Frutos do mar podem trazer reações alérgicas muito fortes. Outros animais, como nesse caso o pangolim, podem infectar seres humanos com o vírus presente nele. Então existe uma série de coisas que nos mostra que Deus não poderia ter abolido essas leis essas leis dietéticas. Elas são válidas até para os nossos dias, até porque o nosso corpo, se formos parar para analisar, o nosso corpo, com os anos de degeneração do pecado e pelo nosso estilo de vida e alimentar, o nosso corpo é mais fraco, mais sensível a doenças do que o corpo dos israelitas no passado, que não eram tão expostos a quantidades maiores de bactérias, não eram tão expostos ao estresse, à poluição, como nós o somos, e à alimentação de industrializados. Então, se nós somos organicamente mais fracos do que eles, essas leis de Levítico 11 valem mais ainda para nós em nossos dias, são mais importantes ainda em nossos dias. Veja a promessa de Deus para você se você não fizer uso de carnes imundas e se você seguir esta lei dietética e outras leis de Deus. Deuteronômio capítulo 7, versos 11 a 15 eu vou ler. Guardarás o mandamento, as leis e os costumes que hoje te ordeno pôr em prática. E porque ouvireis esses costumes e os guardareis e poreis em prática, o Senhor teu Deus conservará a aliança contigo e a fidelidade que jurou a teus pais, aos antepassados israelitas, né? Ele te amará, obviamente a nós também, abençoará e multiplicará, e abençoará o fruto do teu seio e o fruto do teu solo, teu trigo, teu vinho novo, teu óleo, tuas vacas prenhes e tuas ovelhas mães, na terra que a teus pais ele jurou te daria. Serás abençoado mais que todos os povos. Não haverá esterilidade em ti, nem para os homens, nem para as mulheres, nem para o teu gado. Verso 15. O Senhor afastará de ti todas as doenças e todas as funestas epidemias do Egito, que bem conheces. Ele não as infligirá a ti, mas as enviará a todos os que te odeiam. Veja, entre as promessas de prosperidade de Deuteronômio 7, 11 a 15, Deus promete proteção contra epidemias se nós seguirmos suas leis de saúde e suas leis dietéticas. Eu não tenho dúvida alguma de que se os nossos amados e queridos irmãos chineses aprenderem o Evangelho e seguirem as orientações de Levítico e Deuteronômio, muitos tipos de animais imundos deixarão de fazer parte da alimentação deles. Consequentemente, muitas outras doenças serão evitadas, porque Deus promete que se seguirmos suas leis, incluindo as leis dietéticas, Ele vai afastar de nós essas doenças. Só que a Bíblia também tem promessas e dicas para os que já estão doentes. Digamos que você que está assistindo
esse vídeo conhece alguém que está doente por ter se alimentado de forma indevida, de um alimento, de um animal indevido, ou você conhece alguém que está contaminado com o coronavírus, pois a Bíblia tem dicas e promessas para os que estão doentes. E eu quero ler essas dicas e promessas para você, ok? Dica número 1. Confie no cuidado paterno de Deus. Isso está no Salmo 41:3, que diz o seguinte: o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Veja, Deus não abandona você no momento da doença. Pelo contrário, Ele lhe assiste e Ele quer, inclusive, afofar a sua cama, ou seja, fazer com que a sua cama, no momento do seu repouso, pareça ainda mais gostosa. Veja a preocupação que Deus tem com você. Então, a primeira dica, confie no cuidado paterno de Deus. Segunda dica, confie no poder curador de Deus. Lemos isso no Salmo 103, versos 2 e 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é que perdoa as tuas iniquidades, que sara as tuas enfermidades. Deus perdoa quando transgredimos suas leis naturais, suas leis de saúde, suas leis dietéticas. Temos sim os resultados por essa transgressão, mas Ele nos perdoa, Ele nos sara, Ele nos cura. Terceira dica, confie na oração intercessora. Peça para que pessoas orem por você se você estiver doente, com qualquer tipo de doença ou infectado pelo coronavírus. Tiago 5, 14 e 15 nos estimula a fazermos isso. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, líderes, né? E esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então a terceira dica, confie na oração intercessora. E a quarta dica, confie na medicina. Lemos em 1 Timóteo 5:23 que mesmo Paulo tendo o dom de cura, ele disse para Timóteo fazer uso da medicina porque em certos casos Deus escolhe fazer o milagre e em certos casos Deus escolhe usar os recursos da medicina, em certos casos Deus usa a medicina natural para curar alguém. Ele, na sua soberania, é quem decide quando atuar com um milagre ou quando atuar por meio de um recurso médico, científico ou por meio de remédios da natureza, diretamente da natureza, ok? Então muitas vezes Deus pode optar não pelo milagre para Ele reeducar o seu e o meu estilo de vida, a fim de que tenhamos uma saúde mais estável, tá? Mas Ele pode sim fazer o milagre, mas também, mesmo que Deus faça o milagre, não deixe de usar os recursos médicos científicos à sua disposição, porque foi Deus quem deu sabedoria ao ser humano para desenvolvê-los, porque Deus é a fonte de todo o conhecimento. Tá, ok? E em 1 Timóteo 5:23 é dito o seguinte: não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. A água nos dias deles era muito contaminada e para diminuir o risco de contágio, mesclava-se um pouco do vinho fermentado com a água quase potável, né? Para que esta água ficasse mais pura. Então, possivelmente, porque Timóteo estava tendo problemas de estômago ou disenteria, não é? Paulo recomendou que ele utilizasse o recurso médico da época, associar vinho fermentado com água, para que isso evitasse que ele continuasse com constantes problemas do estômago. Então, mesmo confiando no milagre de Deus, mesmo buscando a cura por meio da oração intercessora, mesmo confiando que Deus pode fazer um milagre, não negligencie, não deixe de usar os recursos médicos, porque a Bíblia o estimula, a Bíblia o aprova. Ou seja, siga essas orientações bíblicas com fé e você será recompensado da forma como Deus julgar melhor para você.
Ele vai curar você fazendo um milagre, por meio de remédios e tratamentos naturais ou por meio da medicina convencional. Confie em Deus, coloque-se nas mãos dele e pode ter certeza que ele vai fazer o melhor para você. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu peço que você também curta, porque isso ajuda-nos muito para que o Google veja a relevância desse conteúdo para que mais pessoas possam assistir. Assim você pode contribuir para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento precioso bíblico que pode contribuir para com a saúde delas. E eu destaco mais duas coisas para me despedir. Você pode ser um membro do canal, clicando no botão Seja Membro, se esta for a sua vontade. E se você deseja auxiliar filhos, adolescentes ou levar palestras de qualidade sobre a adolescência para a sua igreja ou para qualquer outro evento, há palestras disponíveis preparadas por mim e por Nelson com slides para que você possa apresentar em qualquer evento e que serão com certeza uma bênção. E tudo isso por um preço bastante muito acessível. O link está aqui na descrição do vídeo. Que Deus guarde a você, um abraço e até o nosso próximo estudo.